Eu cresci indo à igreja com os meus pais. E uma das primeiras atividades que eu fiz na igreja foi cantar. Eu cantava com a minha irmã e o meu sonho, quando criança, era quando crescer me tornar um cantor. Até que percebi que, à medida que eu fui crescendo, minha voz foi mudando, eu passei a andar muito, mas muito longe de ser um cantor. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que Deus me chamou para outro ministério, o da pregação. E mais do que um chamado, eu entendo que é um privilégio. Mais do que um privilégio, também entendo que é uma responsabilidade, é uma obrigação. Sabe por que eu digo isso? Porque eu devo muito. Na verdade, eu devo tudo a Jesus que me salvou da morte eterna. Por isso, pregar o Evangelho é anunciar as boas novas de salvação. Eu queria aqui falar com você que já é pregador, pregadora ou tem esse desejo de pregar. Pregar é um termo muito comum na cristandade e tem a ver com anunciar, proclamar, falar em voz alta. No caso aqui nós, o Evangelho. As boas novas de salvação. Eu queria ler aqui com vocês um texto que eu gosto muito e traz consigo essa essência do privilégio e da responsabilidade. É o que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu queria aqui falar para você alguns conceitos a respeito da pregação, do que eu aprendi e também vivenciei durante esses anos em que eu prego o Evangelho. Eu te confesso que eu me esquivei desse trabalho por algum tempo. Confesso aqui a vocês esse meu pecado. Mas graças a Deus, por sua misericórdia e bondade que me conservou em vida e me mantém ainda nesse trabalho, nesse ministério que eu entendo que para mim, sabe, é muito importante. Então, eu queria trazer aqui a você alguns conceitos. Eu não vou aqui fazer uma aula. Na verdade, isso aqui, imagina que é apenas um bate-papo. Mas que eu vou tentar dar a você um parâmetro a respeito desse ministério que é pregar o Evangelho. Eu costumo dizer ou definir a pregação do Evangelho em 4 verbos: ler, entender, explicar e aplicar. Se você não ler a Bíblia, você pode chamar isso de qualquer outra coisa, menos de pregação ou de sermão. Um sermão se faz necessário ler o texto bíblico. O segundo verbo é entender. Não adianta nada você ler se não estiver raciocinando, meditando naquilo que você está lendo. Isso vai fazer com que você entenda o que está lendo. Afinal, não tem como você explicar aquilo que você não entendeu. Ler, entender e explicar. Finalmente, aplicar. Aplicar é essa conexão que é feita entre o texto bíblico e o coração do ouvinte. E aqui nesse processo, mais uma vez, entra a pessoa do Espírito Santo. Uma vez que o pregador só consegue conduzir a pregação até o ouvido do ouvinte, mas é Deus que conduz do ouvido ao coração do ouvinte. Entendeu como é que é? É importantíssimo. Existem vários tipos de pregação. No entanto, os mais usados é a pregação textual, expositiva e temática. Como eu falei, não vou aqui entrar em detalhes, mas essas 3 são as mais comuns, são as mais usadas, certo? Eu costumo dizer que é importante o pregador ele estar preparado
uma vez que ele é um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus, e se ele não conhecer o seu material de trabalho, ele não vai conseguir dar o seu melhor, certo? E além de você precisar conhecer a Bíblia, você precisa também se ater a alguns elementos que lhe ajudarão nesse ministério, ok? Que seria uma boa hermenêutica. O que é isso, né? Hermenêutica é você interpretar a Bíblia corretamente. E aqui também entra a exegese, que é entender o texto conforme o texto está lá. É entender o texto na mentalidade de quem escreveu e não na nossa mentalidade, no que nós achamos que é o texto. Uma boa hermenêutica não abre margem para interpretar o texto à luz do achismo ou da opinião própria, ok? Mas, como eu falei, são alguns termos que você não precisa se ater agora. No entanto, estar preparado é de fundamental importância. Eu costumo comparar o pregador com o médico. O médico, se ele não estiver preparado, ele mata o paciente na sala de cirurgia. O pregador não preparado, ele mata o seu ouvinte na letargia, na heresia. Vamos lá. Também costumo dizer que o pregador ele precisa conhecer os 3 pecados técnicos que todo pregador precisa passar longe, que são eles: primeiro, excesso de informação. É aquele sermão que ele vem carregado de muito conteúdo, de muita informação, e isso acaba congestionando a mentalidade do ouvinte, a tal ponto dele cansar intelectualmente e não saber distinguir o que fazer após aquela mensagem ou o que fazer com aquela mensagem. O segundo pecado técnico é a ausência de informação. Se ele não pode pecar por excesso, também não pode pecar por ausência. Se você vai falar sobre salvação, você precisa informar ao ouvinte como ele consegue, onde ele consegue, o que fazer para conseguir, enfim, direcionar, apontar o caminho, ok? Finalmente, o terceiro pecado técnico é a distorção das informações. E aqui eu posso dizer que chega a ser também heresia, porque se você distorce a informação, você está deturpando o texto bíblico. E o que seria então a heresia, ou esse pecado da distorção? É isso mesmo, é distorcer e contorcer o texto bíblico, tirando-o do seu contexto, levando o texto bíblico a afirmar aquilo que ele de fato não está afirmando. Esse é um cuidado que todos nós devemos ter.